Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Masterclass Processo Seletivo Sem Crise. Eu sou Matheus Boaventura e eu já tive na sua pele. Hoje eu trabalho numa multinacional alemã como gerente de portfólio para a América Latina. E eu queria te dizer uma coisa. Você ser o melhor aluno ou um estudante excepcional na faculdade não vai garantir a sua aprovação no processo seletivo de trainee ou de estágio. São mais de 13 mil candidatos, em média, concorrendo a pouquíssimas vagas dentro de um processo seletivo de trainee e de estágio. Ou seja, o processo seletivo é uma coisa muito difícil, é uma coisa complexa. E nessa Masterclass eu vou explicar para você as principais coisas que você tem que entender nas principais etapas de um processo seletivo, as mais críticas, para que você consiga aumentar drasticamente as suas chances de aprovação no processo seletivo de uma multinacional que você tanto quer, independente que for trainee, estágio ou uma recolocação profissional. Eu sei como é a gente da geração Y, geração X, muito dinâmico, e você provavelmente deve estar querendo mexer em outras coisas, outras páginas, e tudo bem, não tem problema. Pode mexer, navegar em outros sites, mas sempre tenta prestar muita atenção no que eu estou te falando, porque isso daqui de fato vai transformar a sua vida e vai ser um corta de caminho gigante para que você consiga conquistar essa sua aprovação no processo seletivo. E isso tudo eu estou fazendo porque eu já estive no seu lugar. Eu sei que não é fácil a pessoa começar a procurar um estágio ou um trainee. Você começa a prestar os processos seletivos, são várias empresas, você não sabe o que são as etapas do processo seletivo ou o que é esperado de você em cada uma delas. E deixa eu te contar um pouco sobre mim para você entender o porquê eu estou fazendo isso. Eu desde muito jovem eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas. Eu já participei de visitas a orfanatos, visita de ajuda a idosos em lares de repouso. Sempre tentei ajudar as pessoas que estavam ao meu redor a serem pessoas mais felizes. Sempre tentei ajudar os demais, sempre me preocupei muito com os outros. Em 2012, eu estava no seu lugar e eu estava procurando empresas para trabalhar. Eu comecei a procurar quais empresas elas tinham uma identificação com os meus objetivos de vida, com os meus valores, com as minhas aspirações. Eu estava indo um dia, no quarto ano, para aula de sistema de gestão. Eu estava chegando lá na faculdade e tal. E aí quando eu passei por um grupo de pessoas, eu ouvi eles falando sobre estágio. Falando, você já começou a se candidatar para as empresas? Você já conseguiu entrar no seu estágio? E uma outra pessoa que estava lá comigo já estava estagiando e perguntou, aí, como é que está no seu estágio? Tá legal? E quando eu vi o pessoal conversando sobre isso, eu fiquei apavorado. Eu fiquei super nervoso. Porque eu não fazia ideia o que era um processo seletivo. Eu não tinha ideia o que era uma entrevista, o que tinha que ter no meu currículo, o que tinha, como é que eram as provas online, o que é um fit cultural, quais eram os tipos de questões que caíam em provas online, o que era uma dinâmica de grupo, o que era um case, o que era um painel, eu não sabia nada. E aí você deve saber muito bem, né? Quando a gente é muito novo e se depara com uma coisa que se assusta, a gente fica desesperado procurando uma solução. E foi isso que eu fiz. Eu saí da faculdade aquele dia e comecei a pesquisar. Programa de estágio 2013, empresas contratando, e comecei a pesquisar que nem um louco. Resumindo, eu comecei a me candidatar para muitas empresas, mas todas elas tinham alguma coisa em comum. Todas elas estavam alinhadas com o meu objetivo de ajudar e contribuir com o desenvolvimento das pessoas e da sociedade como um todo. Então fui lá e me candidatei para Johnson & Johnson, Unilever, Monsanto na época, Kimberly-Clark, me candidatei para todas elas. E comecei a fazer o meu processo seletivo. Fui para o currículo, provas online, passei por todas as etapas e felizmente eu passei na maioria deles. E eu tive a oportunidade de escolher a que eu queria trabalhar. Até quando eu escolhi aquela que realmente me identificava mais e estou nela até hoje. E entrei como estagiário em 2013,
passei por analista júnior, analista pleno, analista sênior, depois gestor de projetos e hoje gerente de portfólio para a América Latina. E ao longo desses 7 anos, passando por diversas áreas, desde supply chain, tendo interação com manufatura, com logística, passando por gestão de projetos, marketing e gestão de produtos, tendo interface com dezenas de áreas, desde finanças até RH, eu pude ter contato com muitos jovens que estavam começando a ingressar no mercado de trabalho, pude analisar muitos currículos, pude participar de dinâmicas de grupo entrevistando pessoas e também mentorei dezenas de estagiários. Então eu sei muito bem o que você precisa para conseguir avançar no processo seletivo e eu sei muito bem o que você precisa para começar sendo um ótimo profissional numa empresa que realmente você queria. E hoje, como gerente de portfólio para a América Latina, esse meu desejo de ajudar as pessoas continua. E foi nesse ano que eu decidi aumentar mais o número de pessoas que eu ajudo através desses meus conhecimentos e experiências. Foi aí que eu comecei um canal no Instagram, @mateus com 2 S, .boaventura, Mateus Boaventura, para ajudar mais jovens a como eles ingressavam no mercado de trabalho. E foi aí que eu consegui, felizmente, ajudar muitas pessoas, muitas mensagens de agradecimento falando que eu tenho ajudado, muitas pessoas conseguindo ingressar no mercado de trabalho, ser aprovados, e isso me deixa realmente muito feliz. E agora, sem mais delongas, eu queria ir para falar para você sobre a primeira etapa de um processo seletivo. E sem essa etapa está muito bem consolidada, que é a parte de currículo, você ou pode não passar para a próxima fase de prova online, ou você pode passar, só que você não está muito bem preparado para uma etapa de entrevista, em que você pode acabar tropeçando por causa do seu currículo. Então, mesmo que você não esteja na etapa de currículo, que você já esteja avançado nela, vale a pena você ficar aqui até o final, porque eu vou dar dicas essenciais e muito importantes para que você consiga construir um ótimo currículo e consiga avançar muito no processo seletivo. E uma coisa importante, essa etapa de currículo, ela é onde tem a maior peneira. Mais de 50% dos candidatos, eles já são excluídos nessa primeira etapa. Então é importante você ficar atento. Se você está navegando em outras páginas, desliga agora um pouquinho e fica comigo que vai ser muito importante você se atentar a isso. Currículo. Como é que se faz um currículo diferenciado? Primeiro ponto fundamental. Um currículo, no máximo, pode ter 2 páginas. O ideal é 1 página, no máximo 2. Não mais que isso. Uma coisa muito relevante para falar sobre o currículo é que ele tem que estar sempre muito alinhado à vaga. Muito alinhado à empresa que você está se candidatando. Porque o que adiantaria, por exemplo, eu falar como objetivo profissional? Me tornar referência em questão de gestão de projetos para a área de marketing. Esse é o meu objetivo de carreira. E quando eu estou me candidatando para uma empresa de sistemas, o que tem a ver marketing com sistemas? Então, esse seu currículo ele tem que estar muito alinhado com o que a empresa e a área que você está se candidatando espera de você. E como é que seu currículo ele tem que estar construído? Primeiro bloco, você tem que colocar os seus dados pessoais. Nome completo, idade, CPF, seu LinkedIn é importante colocar também logo nesse topo do seu currículo. Eu vou já te explicar a importância do LinkedIn nesse sentido. Depois disso, você vai colocar seus objetivos profissionais. Depois disso, a sua formação, depois as suas experiências, línguas e cursos extracurriculares. No seu objetivo, como eu disse, é importante que ele esteja muito alinhado à vaga que você está se candidatando. E é um objetivo não muito de longo prazo, mas os próximos 5 anos. O que você se enxerga nos próximos 5 anos? É importante que você escreva isso de maneira sucinta, em 2, 3 linhas. Vou dar um exemplo para você. O meu exemplo é me tornar um profissional relevante na área de marketing através de experiências interdisciplinares e benchmarking com outras organizações ao longo do país. Esse era meu objetivo. O seu pode ser ter minhas primeiras experiências no mercado de trabalho, atuando no segmento de varejo,
aprofundando mais meus conhecimentos teóricos e conectando todos os aprendizados da universidade para alavancar os resultados da empresa. Isso são alguns tipos de objetivo que você pode escrever. Então pense, veja com que você se identifica e escreva. Depois disso, a sua formação, sem mistério. Instituição, ano, data de início e data prevista de término. E aqui é importante falar uma coisa. Essa data prevista de término, ela também é um filtro importante. Então, se você está se candidatando para um estágio, por exemplo, que você tem que ter no mínimo 1 ano para fazer o seu estágio, e você fala que você vai concluir a tua faculdade daqui a 3 meses, você já vai estar fora. Então já vai para um trainee, por exemplo, que ele já aceita pessoas com 2, 3, 4 anos de formado. Então isso é uma coisa relevante para você ficar atento e não pisar na bola quando você está construindo o seu currículo. Terceiro bloco, experiências. E as experiências aqui tem que ter uma atenção muito grande a isso. Porque quando a gente fala de experiências, as pessoas tendem a lotar o currículo de experiência. Às vezes experiências que nem são tão relevantes. Então aqui na experiência, primeiro, priorize as suas experiências de acordo com a vaga que você está concorrendo. Então, você, por exemplo, trabalhou no centro acadêmico da sua faculdade, você já foi da Liga Júnior, você já teve iniciativas sociais, já conduziu projetos dentro da faculdade que são relevantes mencionar, coloque eles. Mas mais do que só colocar essa experiência, você tem que colocar o que você fez, detalhar um pouco como foi feito e o mais importante, os resultados alcançados. Os resultados alcançados é muito importante. E aqui você tem que ser muito franco e sincero, porque se você colocar alguma coisa diferente da realidade, quando te perguntarem na etapa de entrevista sobre isso e você não souber responder, a chance de você não ser aprovado é grande. Então, a sinceridade é fundamental na construção de um currículo. Então coloque o que você fez, como você fez e o resultado alcançado. E as experiências elas têm que estar enumeradas da experiência mais recente para a mais antiga. Então você vai colocar, por exemplo, você fez alguma coisa agora em agosto, por exemplo. Coloque 1º de agosto, depois é de maio, depois é de janeiro. Então é nessa ordem de mais nova para mais antiga. Línguas, que é o 4º bloco. Línguas é muito importante também você ficar atento porque inglês hoje em dia está sendo mandatório por muitas multinacionais. E muitas vezes você vai ter que colocar qual é a sua proficiência de inglês ou outra língua em leitura, escrita e conversação. E aqui você tem que ficar também atento, porque esse é um grande filtro que as empresas fazem. Você vai ter que falar se o seu inglês é básico, intermediário, avançado ou fluente. Só que aqui é uma coisa muito complicada, porque às vezes o que é avançado para você não é avançado para mim. E o que eu já vi de pessoas que se falavam ser intermediários e na verdade eram avançados, e pessoas que eram avançados e na verdade eram intermediários, é muito grande. Então, como nesse sentido das línguas é um filtro muito grande que a empresa faz, sempre suba um pouco mais a régua. Se você acha que seu inglês é mais ou menos, na verdade é um pouco melhor do que você acha. Se você acha que seu inglês é muito bom, talvez ele realmente seja muito bom. E pergunte a opinião de outras pessoas. Porque se uma vaga fala que precisa de inglês intermediário e você fala que ele é básico, porque você está se subestimando, você pode nem conseguir ter a oportunidade de se candidatar àquela vaga. Mas, de novo, é importante que você de fato tenha o seu inglês em dia. Não precisa ser inglês fluente. Não precisa ser um inglês espetacular, nem um inglês muito bom. O inglês ok já está suficiente. Você já consegue se candidatar a 95% das vagas de trainee e de estágio. Mas é importante que você esteja praticando. Veja vídeos em inglês, veja filmes em inglês, leia em inglês, escreva em inglês. Você vai se ambientando para que você consiga melhorar a sua capacidade. De novo, se você não tem o seu inglês muito bom, não tem problema. É só você saber o mínimo do inglês. E isso, de fato, ele é importante. Por último, a parte de curso extracurricular. E aqui também é importante você priorizar os principais cursos que têm fit, que tem posicionamento com a vaga que você está concorrendo. Porque se você for para uma área de supply chain e está fazendo cursos de TI, de programação,
vai parecer para o candidato que está vendo seu currículo que você está perdido ou que você não sabe o que quer. Se o objetivo fala que você quer ser um profissional de supply chain e está fazendo curso de sistemas, está incoerente isso. Então, essa coerência ela é fundamental. Agora, falando de LinkedIn. O seu LinkedIn ele tem que estar muito bem construído. Você tem que conseguir construir ele, as experiências, muito semelhante ao que é feito também no currículo. Então, não negligencie o seu LinkedIn, porque é uma ferramenta que os recrutadores usam para saber mais sobre você. Outra coisa fundamental, essencial, para você ter muita atenção. O currículo é a sua primeira carta de apresentação para a empresa, para o recrutador. E hoje eles estão usando cada vez mais recursos para te conhecer o quanto antes. E um desses recursos qual que é? Mídia social. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. São algumas ferramentas que eles usam para conhecer mais sobre você. E se ele se coloca no lugar de um recrutador? Você está vendo um candidato e você vai no Facebook dele e você vê posts xingando pessoas, um post dele uma baita mal aparência, xingando um vídeo da pessoa brigando com outra, ou embriagado. Qual é a percepção que o recrutador vai ter de você? Você pode achar isso injusto? Talvez possa, mas isso acontece. E por acontecer eu te digo, cuidado, tenha muita atenção e garanta que suas mídias sociais elas estão em dia, porque isso pode ser um filtro e vai ser utilizado como filtro, talvez para te aprovar ou talvez para te reprovar. Muita atenção com isso. Reforçando um ponto essencial do currículo, ele tem que estar alinhado. Os objetivos têm que estar alinhados com a vaga, com a empresa, com o mercado que você está querendo ingressar. Suas experiências, seus objetivos, seus cursos, isso é fundamental. Uma outra coisa muito importante é você utilizar palavras-chave no currículo. Então você está falando de marketing, por exemplo. Que palavras-chave o pessoal usa em marketing? Retorno de investimento, penetração de mercado, geração de demanda, segmentação de clientes, persuasão. Você está falando de um currículo para vendas? Que palavras-chave? Negociação, influência, redução de custos. Está falando de supply chain, por exemplo, cadeia de suprimentos. Está falando sobre otimizações, minimização, maximização, cadeia logística, eficiência, eficácia, efetividade. Então essas palavras-chave, você ressaltar no seu currículo, também é excelente para que você consiga deixar ele realmente parrudo, diferenciado e aumentar drasticamente suas chances, ou quase 100% de chance de você ser aprovado já nessa primeira etapa de currículo e deixar já uma boa impressão para o entrevistador, para o recrutador que estiver pegando o seu currículo. Esses são os pontos essenciais sobre currículo. Essa aula ela condensa muito do que eu vi e já analisei ao longo desses 7, 8 anos que eu tenho de carreira, e tenho certeza que você seguir esses passos vai ser muito bom para você e você vai conseguir garantir essa tua aprovação nessa primeira etapa. Na quarta-feira, depois de amanhã, às 19 horas, vou colocar no ar a segunda aula da Masterclass Processo Seletivo Sem Crise. Nessa segunda aula eu vou abordar os principais pontos, os pontos chaves da dinâmica de grupo. Como você conduz ela, como você participa dela. Você é tímido, será que você não tem chance? Lógico que tem. Só vá 19 horas, 7 da noite, quarta-feira. Eu vou explicar tudo o que você precisa. Tipos de case, formas de resolução, como você participa, como você se apresenta, para que você consiga estar muito pronto para essa parte dinâmica de grupo, que é uma parte que proporcionalmente é a que filtra mais pessoas. E se você vai bem numa dinâmica de grupo, a chance de você conseguir ser aprovado no processo como um todo é muito alta. Então você não pode perder. Quero aproveitar para te incentivar aqui, comente aqui embaixo, deixe sua opinião sobre o que você está achando dessa série de vídeos, se você está gostando da Masterclass, dúvidas que você tenha, comentários e críticas. Deixe eles aqui no comentário. Você sabe que minha rotina de trabalho é bastante intensa, mas eu vou fazer o possível para responder a cada uma das perguntas que vocês deixarem aqui embaixo. Vai ser um prazer
poder te ajudar. Também quero te incentivar a me seguir na minha mídia social, no Instagram, @mateus, com 2 S, .boaventura. Me segue lá que eu dou dicas diárias sobre processo seletivo, mercado de trabalho, liderança, soft skills, ferramentas de gestão. Tudo que você precisa saber para ser um ótimo profissional, diferenciado, está lá. Então incentivo que você me siga lá e mande também as suas dúvidas. Te vejo na quarta-feira, fico muito feliz que você esteja aqui e meus parabéns para você, porque você é um dos poucos jovens que está correndo atrás dessa oportunidade e certamente só de você estar correndo atrás, você já está se diferenciando da grande maioria. Um abraço.